E aí, tá se preparando para o vestibular e precisando de super dicas de história para dar aquela revisada? Tá no lugar certo então. Fala, sou louca, seu louco, Prof. Elvis de História do Colégio Eitim para você aqui com super dicas de história em 18 minutos aí, hein? Começando aqui com uma dica que eu acho que é básica aí, é que você precisa saber ler, né? É claro que eu tô falando não só de você saber juntar as letras aí, formar palavras, frases com sentido de preferência, né? Mas também ler aí, no caso, né, imagens e tal. Mas em relação aos textos aqui, sempre ficar atento, então, não só com a leitura do texto, dá aquela grifada animal aí, separa já algumas coisas relevantes que você, às vezes, já vai fazendo suas conexões lá. E, é claro, sempre dá uma atenção aqui para o nomezinho do autor, para o nome do livro que foi retirado, o excerto, o trecho, de repente do nome do documento, né, ou da data de publicação do documento. Então, muita atenção, porque esses dados aqui, às vezes, ajudam você a dar uma resolvida na questão, a encontrar aí uma alternativa interessante. Então, ficar esperto nisso aí. E ficar esperto, então, também com essa leitura aí relacionada a imagens, como eu falei anteriormente, né? Justamente essa ideia aí de você saber ler, né, interpretar a imagem, colocando, é óbvio, dentro lá do contexto histórico e tudo mais, né, mas então, é claro, você ter essa capacidade aí de interpretar também charges, né, de novo uma charge aqui interessante, né, assim como também a pintura ali anterior, a pintura da Liberdade, Guiando o Povo, do Delacroix. É muito também importante você fazer as associações com a produção, né, no momento ali, no contexto histórico, a produção da obra, então, da gravura, da música, né, também, da carta, do documento aí que vai aparecer para você analisar. E também, então, da charge, né? A charge aí que vai trazer, né, às vezes, uma ironia, um humor aí, né, às vezes mais ácido e tal. E, é claro, também você ter muita atenção com esses dados que aparecem aqui para a gente embaixo, né, associado, então, com a publicação da data aí, né, certinho aí da charge, do cartão, porque isso, às vezes, vai te colocar no contexto histórico da questão ali, né? Então, muita atenção nessa leitura, não só de texto, mas leitura de mapa também, né? Dialogando aí com a nossa querida geografia também, ficar esperto em saber ler mapa, saber ler as legendas do mapa também é relevante e, é claro, às vezes associando o contexto histórico que está sendo tratado ali, né? De uma forma não só com o mapa, porque às vezes o mapa ele não é do contexto histórico, mas às vezes ele pode puxar, né, um mapa aí atual, um mapa mais contemporâneo e puxar uma questão mais histórica. Então, ficar esperto nisso também na leitura de mapa, né? Então, reforça na geografia, ela também é uma dica interessante para você, como também é muito interessante você saber ler tabela também, gráficos e tal, né? Porque aí, de novo, às vezes é claro que não só os dados que a tabela, que o gráfico te apresentam, mas, de novo, eu estou reforçando para você, mas uma dica muito importante é essa de atenção quanto ao autor, os autores, as autoras aí do documento, a data de publicação, o nome do livro. Já vi questão aí que dava para você acertar a alternativa justamente associando lá com o nome do livro que foi retirado uma tabela lá. Então, ficar esperto aí nessas dicas relevantes para a gente, afinal de contas, aí, leitura em história, em humanas, é muito importante, é claro. Então, atenção aí com a leitura, hein? Essa é a dica do Prof. Elvis, do Colégio Eitim. É uma dica muito relevante para você também que vai prestar vestibular aí, tá preocupado com história, se ligar no período aí que vai do surgimento da humanidade até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, contexto ali da invenção da escrita, esse período conhecido como pré-história. Lembre que tradicionalmente ele era dividido em 3 períodos, né? O chamado Paleolítico, ou a Idade da Pedra Lascada, indo do surgimento da humanidade a mais ou menos ali 10.000 anos antes de Cristo. Um segundo período aí, né, chamado de Neolítico ou Idade da Pedra Polida, indo de mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo a 6.000 anos antes de Cristo, e um terceiro período aí a chamada Idade dos Metais, indo justamente então de mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo a mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita. Esse período aí, Idade dos Metais, esse último período, ele meio que tem sido, né, incorporado aí pelos historiadores no chamado Neolítico.
Então, a gente pode considerar que a pré-história ela é subdividida em Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, do surgimento da humanidade há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, e o período do Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, do mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, aí até o final, do que é o período anterior lá que a gente falou, de mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, com a invenção da escrita. Mas sobre pré-história, acho que é muito relevante você ficar atento aí com o assunto que aparece para a gente no período justamente neolítico, ou na Idade da Pedra aí, polida justamente, que é a chamada Revolução Neolítica. É bom lembrar porque essa revolução acontece no período neolítico, mas é o que a gente também entende como a revolução agrícola, o momento em que o ser humano, então, deixou de ter aquela característica nômade, vivendo da caça, da pesca, da coleta vegetal, como era no Paleolítico, e passando aí, apesar de muito tempo, é claro, demorar isso, mas passando a se tornar aí, através do conhecimento e da observação da natureza, tornando-se agricultor, então promovendo a agricultura, promovendo também o pastoreio, a pecuária, aí, domesticando animais, o que vai levando a transformações revolucionárias, por isso o termo revolução neolítica, vindo da revolução agrícola, essas transformações revolucionárias para a humanidade pré-histórica aí. Então, com o processo de sedentarismo, de fixação à terra, com todo o processo também, é claro, aí de construção de habitações artificiais, melhoras aí, é claro, na alimentação, aumento populacional. Então, tudo isso que vai caminhando também a humanidade aí para a formação das civilizações aí que a gente conhece como civilizações hidráulicas. Mas então fica muito esperta com o contexto da Revolução Neolítica, quando o assunto é pré-histórica. Foi realmente transformador, revolucionário. O ser humano desenvolveu mais ainda a tecelagem, cerâmica, entre outras aí modificações relevantes, como divisão também mais social do trabalho. Então, muita atenção quando o assunto é pré-história, justamente aí com o contexto da Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Muita atenção aí em Antiguidade Oriental, lembrando, na verdade, aí, o primeiro período da história propriamente dita, conhecido como Idade Antiga ou Antiguidade, vai de mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, com a invenção aí, o aparecimento da escrita, até 476 depois de Cristo, com a queda de Roma, ou o fim lá do Império Romano do Ocidente. Lembrando aí que na Antiguidade Oriental, logo após então o contexto lá da Revolução Agrícola, de desenvolvimento aí de civilizações e tal, nós temos aí o aparecimento dessas grandes civilizações próximas a grandes rios, especificamente numa região ali que está entre o continente africano, a África, passando ali pelo Oriente Próximo e chegando até ali ao Oriente Médio. Então, lembrando essa região chamada de crescente fértil, como você está vendo ali, que tem o formato de uma lua em quarto crescente, ou uma lua crescente, uma área fertilizada justamente por esses grandes rios, como o Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Jordão. Não é bem um rio, mas o Mar Vermelho também se poderia falar, Essas civilizações aí, como você já deve ter ouvido falar, dos egípcios, dos mesopotâmicos, dos persas, dos fenícios, dos hebreus, que foram então aí considerados, é claro, o berço da civilização, da humanidade e tudo mais. Isso, é claro, envolvendo aí a formação de impérios também, por sinal associado ao modo de produção asiático, muito importante, caracterizando grande parte desses povos, com governos teocráticos, em que o indivíduo lá governante era visto como um deus vivo ou um representante da vontade de Deus ou dos deuses na terra, até porque a religião era politeísta. Você lembra que eles, no geral, aí, a gente vai ter alguns povos que não, mas que a maioria dos povos acreditavam em vários deuses politeístas. Lembra, no caso dos egípcios, antroposomórficos, esses deuses com forma de homem e animal, ou para os mesopotâmicos, deuses aí com forma humana ou antropomórficos. Então, ficar esperto aí e também, é claro, muita atenção principalmente, mas não só, com a grande civilização egípcia aí. Todo o contexto, é claro, em termos de conhecimentos correlatos que podem aparecer para você, puxando matemática, puxando física, por questões aí, é claro, de arquitetura, de construções aí, não só das pirâmides, os palácios, os templos também egípcios, e também, é claro, todo o contexto cultural
Muito importante aí as relações também da crença da vida pós-morte, né, o processo de mumificação e os avanços aí que os egípcios detiveram na medicina também, né, muito relevante aí. E também muito relevante no contexto cultural a escrita hieroglífica, né, com os hieróglifos, né, a presença, a importância aí do escriba na sociedade egípcia. Então, muito relevante também esse contexto histórico para a gente, né, cultural aí dos egípcios. E também associado a essas civilizações hidráulicas, esses chamados impérios de regadio, muita atenção na Mesopotâmia, naquela terra entre rios, Tigre e Eufrates, correspondendo hoje grande parte lá do atual Iraque, e lembra de vários povos que controlaram a região, como sumérios, acádios, os amoritas ou antigos babilônicos, os assírios, os caldeus ou os novos babilônicos, e também se lembra lá dos amoritas, os antigos babilônicos, a produção lá do Código de Hammurabi pelo imperador Hammurabi. Talvez já tenha relacionado na sua cabeça aí a pena de talião, olho por olho, dente por dente aí, né? Então muita atenção também que também eles desenvolveram a escrita, no caso a escrita cuneiforme, utilizando barro, argila e, né, canetinhas, digamos, com ponta de metal curvo, iam fazendo traços em forma de cunha, e muito também importante para nós, nesse contexto, assim como no caso dos egípcios, os desenvolvimentos aí da cultura dos mesopotâmicos, né, desses vários povos aí que tiveram sumérios como a base da cultura deles, né, e que vão utilizar o tijolo, por exemplo, com o barro lá das margens dos rios Tigre e Eufrates. Então, muita atenção também com o aspecto cultural dessas civilizações hidráulicas. Até também é importante lembrar da figura aqui do nosso amigo imperador persa Dario I. Importante para nós também o império militarista que os persas vão formar, conquistando praticamente essas civilizações todas que, né, estou comentando aqui para vocês, formando também uma base cultural muito relevante para a humanidade em geral, até o contexto lá de uma religião dualista, né, o masdeísmo com lá o Zoroastro, o Zaratustra, talvez já tenha feito até uma relação aí com o próprio Nietzsche, né, espero que sim. Então ficar esperto também aí nesses contextos que nós temos, né, dos persas e associado principalmente ao governo do Dario I, imperador, que colocou aí, né, uma administração racional, dividiu o império em satrápias, estabeleceu um serviço de mensagens extremamente eficiente na época. Então ficar aí muito atento com o governo do Dario I dos persas. Em relação aí aos fenícios, nós temos um povo aí muito voltado para o mar, né, para o mar, habitando aí região que hoje corresponde a grande parte do atual Líbano. Eles estão espremidinhos lá, de um lado as montanhas do Líbano, do outro lado lá o mar Mediterrâneo. E eles têm muita madeira, né, o cedro do Líbano, e vão desenvolver aí a navegação. Lembra até um termo associado aos fenícios, que é a chamada talassocracia, o governo dos mares. Toda a cultura deles voltada para o mar, a economia e até no contexto cultural, para facilitar a economia e o comércio, eles organizaram um alfabeto fonético aí, baseado, né, em 22 letras consoantes, que posteriormente os gregos adicionaram as vogais, que posteriormente os romanos aí latinizaram, passaram para o latim, e que talvez, se você fala português, aí você está utilizando um, né, alfabeto baseado no alfabeto dos fenícios. Então se liga também nos fenícios, outra civilização importante, lá no caso, essa mais marítima, mas faz parte ali da região do Crescente Fértil. Assim como também os hebreus. É bom lembrar aí, né, a história dos hebreus aí que vão habitar lá a região da Palestina, né, o povo de Israel aí, como eles também se chamam, né, então associando justamente com a característica mais diferenciada desse povo em relação aos outros povos aí da Antiguidade Oriental, que os hebreus se consideram justamente o primeiro povo monoteísta da história. Lembra que eles justamente se baseiam aí numa religião que tem o monoteísmo ético, a crença num único Deus e a obediência a mandamentos, a um código aí moral, que são os 10 mandamentos, se você lembra lá.
Então ficar esperto, é claro, no contexto aí da evolução política dos hebreus, associando aquelas fases lá como a fase dos patriarcas, envolvendo o Abraão, envolvendo aí o Moisés abrindo o Mar Vermelho lá quando eles estão fugindo do Egito, no Êxodo, também a fase lá dos juízes com Sansão, quando eles voltam lá para a região da Palestina e tentam lá, né, reconquistar o território Canaã, terra prometida por Deus, né, para eles, e também lembrando da fase lá justamente dos reis, né, com o rei Davi, com o rei aí Salomão também, processo de cisma, da divisão desses, né, povos aí que estavam em 12 tribos em 2 reinos, né, essas 12 tribos então viraram 2 reinos após a morte de Salomão, que é o cisma hebraico, a cisão, a separação aí, né, dos hebreus em 2 reinos, também o processo lá que você tem da diáspora hebraica, deles se dispersando, se espalhando pelo mundo após um processo aí de repressão violentíssima feita, né, durante a dominação do Império Romano sobre a região da Palestina aí. Então, muita atenção com essas civilizações hidráulicas que são extremamente relevantes aí, lembrando então de associar modo de produção asiático, associar também, né, o contexto cultural, as religiões desses povos, que são situações que aparecem com força aí no vestibular, né? Ficar muito esperto também que na antiguidade a gente também estuda, além das civilizações hidráulicas, a antiguidade oriental, né, com os egípcios, fenícios, os persas, os mesopotâmicos, os hebreus, a gente também estuda aí a antiguidade ocidental, ou chamada de antiguidade clássica ou antiguidade greco-romana, né, porque envolve o estudo da Grécia Antiga e de Roma Antiga também. Por sinal, muita atenção aí quando for estudar a Grécia Antiga, a divisão lá em períodos, como o período lá pré-homérico, aqueano, né, ou micênico, que é o período de formação da civilização grega, com a entrada de vários povos aí do ramo indo-europeu, os aqueus, os jônios, os eólios, os dórios, se juntando com a população lá local, né, os pelasgos, e formando aí o que vão ser as futuras cidades-estados gregas, né? Então ficar esperto aí com o processo também que envolve lá, que a gente estuda em aula, da primeira diáspora grega, da segunda diáspora grega, da dispersão aí dos, né, chamados gregos, digamos assim, na primeira diáspora grega, a partir da invasão dos dórios, dispersão aí dos gregos também na segunda diáspora grega, quando ocorre lá o processo de desagregação dos gêneros. Então, muita atenção aí nesses períodos. Até muita atenção também com o período homérico aí, por sinal, né, um período em que o estudo é baseado nos poemas atribuídos ao poeta grego cego Homero. Se você lembra lá a Ilíada, que trata da Guerra de Troia, e a Odisseia. Por sinal, aí é bom lembrar, né, muito relevante, uma dica aí é você assistir aos filmes aí, às vezes relacionados à história, para você ter, às vezes, um, né, conhecimento um pouco maior, fora de um entretenimento enquanto você vai aprendendo lá, hein? Então eu recomendo aí o filme Troia, com o Brad Pitt. Tem um filme mais antigo aí que representa a Odisseia, né? Então lembra, o Troia aí associado à Ilíada, a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é o retorno do Odisseu, do Ulisses, herói grego lá da ilha de Ítaca, né, para a sua casa após aí participar da Guerra de Troia. É isso aí, espero que você tenha gostado dessas super dicas de história em 18 minutos. E se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações aí de novos vídeos e também segue o Colégio Eitim lá no Instagram. Vários bastidores lá do colégio, super dicas, datas de provas e tudo que você precisar aí para o ensino médio, para o vestibular. É isso aí, falou, valeu!